Espírito Santo, nós queremos colocar aqui as nossas vidas na Tua presença, sossegar o nosso coração para que a Tua palavra encontre uma plataforma de sabedoria, de conhecimento. Queremos sossegar o nosso coração aqui para que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir o que a Tua palavra tem a falar ao nosso coração nessa noite. Nós entendemos que de nós mesmos não existe poder nenhum, mas o Senhor tem todo o poder e toda a graça. Por isso cobre os nossos corações aqui. Fala ao nosso espírito. Toca corações aqui, Senhor, de uma forma sobrenatural. Nós profetizamos nessa noite um alinhamento da Tua igreja diante da Tua visão que o Senhor tem. Eu profetizo nessa noite que transformações acontecerão no nosso meio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Espírito Santo, tenha a liberdade de pegar corações aqui, mudar convicções, mudar certezas no nosso espírito, Senhor. Falar a nossa mente, mas principalmente tocar os nossos corações aqui, para que chamas que estão apagadas sejam acesas, para que tição, Senhor, como falamos semana passada, brasas vivas mas vestidas de culpa, sejam revestidos de autoridade e de glória aqui nessa noite, Pai. Cobre esse ambiente, Senhor. Tira toda a distração. Em nome de Jesus, que todo espírito que vem para distrair as nossas vidas seja anulado agora, em nome de Jesus. Toda inquietação da nossa alma seja anulada agora, em nome de Jesus. Que o nosso espírito receba a verdade do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. E toda a honra e toda a glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer algumas coisas aqui com relação à visão, os sonhos da igreja, como instituição, como o corpo de Cristo que nós somos aqui nessa noite. Falar algumas coisas que diz respeito à nossa verdade como igreja. Trazer aqui apertar aqui alguns furuncos que precisam ser apertados. Mas principalmente que nessa noite eu tenho certeza que Deus vai mudar a percepção que você tem de certas situações. E aquilo que está te prendendo hoje vai ser a mesma coisa que você está vendo, que te prende, vai ser aquilo que você vai ver hoje e vai te libertar em nome de Jesus. Existe uma história, tá, em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 19. Para quem gosta de ler, é uma boa leitura. Não vou ler todo o capítulo, porque eu teria que ler todo o capítulo aqui. Mas eu quero te convidar a pegar lá o seu texto, até pelas discussões teológicas que existem sobre esse texto. E se nós formos ler aqui, talvez alguns irmãos mais sensíveis, vamos colocar assim, pode ter algum mal-estar de uma questão interpretativa. Mas eu quero contar uma história que está descrita em Juízes capítulo 19, que fala a respeito de um homem que foi traído pela sua esposa, que era na verdade não uma esposa, uma concubina. E a Bíblia diz que essa esposa voltou para a casa do pai, talvez pelo desprezo. A gente sabe que problemas conjugais não são tratados pelas consequências, mas devem ser tratados pelas causas. Ninguém acorda um dia e diz: eu vou trair. Até a traição, assim como o ciúme, assim como todo problema, é um processo. Existe algo que desencadeia e vai acontecendo. É óbvio que a nossa sociedade julga comportamentos, mas não julga intenções. A gente entende isso. A gente não desvalida, o comportamento. A gente acredita que a pessoa tem a opção de pecar ou não pecar. Mas trazendo para a nossa realidade história aqui, uma mulher traiu o marido, foi para a casa dos pais pela negligência dele. A Bíblia diz que 4 meses depois esse homem se arrepende de ter tratado ela mal e vai buscar ela na casa do pai. Ele vai para a casa do pai, busca essa mulher. E a Bíblia diz que na volta, estou sendo bem sucinto, mas na volta para casa, era dias de caminhada, ele para numa cidade chamada Gibeá.
Nessa cidade de Gibeá, existia um costume no meio do povo de Israel, que quando alguém chegasse numa cidade, ele deveria ir para a praça, para não dormir na rua. Alguém deveria acolher essa pessoa, era lei de Deus, para que ninguém, nenhum estrangeiro, nenhum viajante dormisse fora. Deveria sim alguém acolher na sua casa. Se você, só fazer um parênteses, talvez você se lembre disso de uma forma bem clara em Gênesis, quando os anjos do Senhor vão visitar Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que alguém dá acolhida para esses homens, para esses anjos. Então era costume do povo dar acolhida para os viajantes. A Bíblia diz que esse homem parou nessa cidade chamada Gibeá, de Benjamim, da tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que um velho acolheu esse homem na sua casa. E a Bíblia diz que no meio da noite, alguns homens perversos, a palavra aqui são homens de Belial. A palavra Belial aqui são homens que não sentem culpa, homens que são filhos de Satanás. A Bíblia diz que homens de Belial bateram na porta desse Senhor. Homens diziam para o velho: manda o seu viajante vir aqui para fora que a gente vai abusar sexualmente dele. O velho disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tenho uma filha e ele tem uma esposa, usem elas, mas não toquem nele. A Bíblia diz que eles insistiram. Então o homem, o viajante, pega a sua concubina, a esposa, coloca ela para fora. A Bíblia diz em Juízes 19 que ela foi tão estuprada que ela morreu. Ela foi violentada. A Bíblia diz que ela foi violentada a noite inteira e ela morreu. A Bíblia diz que esse homem saiu no outro dia. Eu não estou aqui para fazer julgamento sobre o comportamento desse homem, até porque a própria Bíblia que relata essa situação diz que o marido tem que morrer pela esposa. Covarde ele foi, né? Mas eu não estou aqui para fazer interpretação sobre esse texto, mas para te contar uma história. A Bíblia diz que esse homem pega essa mulher, volta para casa, esquarteja o corpo dela em 12 pedaços e manda cada pedaço para uma tribo de Israel. É meio que macabra a história, né? Mas cada pedaço é enviado para uma tribo de Israel, para que todos de Israel soubessem que o que tinha acontecido com aquela mulher. Bom, irmãos, Juízes capítulo 20, há uma revolta. Teria que ler todo o capítulo para que você possa entender, mas anota aí, lê na sua casa, que é uma boa leitura, é uma leitura bem interessante. A Bíblia diz que todo Israel se juntou contra a tribo de Benjamim. Todos, as 11 tribos se juntaram para destruir a tribo de Benjamim. E eles partiram para cima e destruíram todo mundo. Quem não morreu, fugiu para o deserto e ficou lá escondido. Benjamim, a tribo de Benjamim, foi considerada historicamente a tribo mais humilhada, humilhante e pejorativa da tribo de Israel. Há quem diga que ela era desconsiderada, porque outras 11 tribos tiveram que eliminar por causa do pecado deles. É uma história ruim, não é verdade? Mas eu quero te contar o que Deus faz com histórias ruins a partir de agora. A Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 9, sobre um profeta que era juiz em Israel chamado Samuel. O livro já fala dele. A Bíblia diz que Samuel governou Israel por um tempo, por bastante tempo. Ele era profeta e era juiz. Em Israel existiam só 3 cargos: de juiz, sacerdote e rei. O único que foi essas 3 coisas ao mesmo tempo foi Jesus Cristo.
Todos os outros homens, todos os grandes heróis de fé, alguns deles acumularam 2 posições, como Davi, que foi profeta e rei, mas não foi sacerdote. Samuel era juiz, era um sacerdote e era profeta. E ele governou Israel por muito tempo. Mas a Bíblia diz do seu filho Joel que não carregava o mesmo temor e a mesma autoridade que Samuel tinha. O povo não respeitava Joel como respeitava Samuel. E a Bíblia diz que lá em 1 Samuel capítulo 9 que o povo faz um pedido para Samuel: nós queremos um rei. A Bíblia diz que Deus fica chateado com a situação. E Samuel também fica chateado com a situação e vai lá falar com Deus: Deus, esse povo está doido. E Deus diz: fala para eles tudo que vai acontecer se eles tiverem rei. Quem for rei vai pegar o melhor da terra para ele, vai pegar as melhores mulheres, vai fazer os exércitos se virem a ele e não a mim. Todos 10% das colheitas que é entregue no meu santuário vai ser entregue para ele. Esse povo vai penar na mão desse homem. Fala para esse povo tudo que vai acontecer. A Bíblia diz que Samuel voltou no povo e falou: Deus está falando que vai fazer isso. E o povo diz: nós queremos um rei. Dá para a gente um rei. E a Bíblia diz, a história de Samuel diz, que Deus escolhe um rei. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Você pergunta: você sabe quem foi o primeiro rei de Israel, irmão? Quem foi? Saul. Toda vez que nós falamos de Saul, Saul talvez seja a analogia do capeta na Bíblia. Pensa no capeta, era aquele homem, não é verdade? Mas nem sempre foi assim, irmão. Nem sempre foi assim. Quando nós tratamos e julgamos pessoas na Bíblia baseado na história, quando nós olhamos para Davi, nós sentimos raiva de Saul. Como gostar de Saul na Bíblia? Porque Saul tem muita coisa para ensinar para a gente. Como gostar de Saul na Bíblia? Quando nós olhamos para Juízes 19. Pastor, como assim? O que Saul tem a ver com Juízes 19? Olha lá, meu menino está todo empolgado querendo saber. A Bíblia diz que Saul era da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que ele era o mais alto da tribo de Israel, do povo de Israel inteiro. A Bíblia diz que os homens mais altos estavam no ombro dele. Eu sei bem o que é isso, irmão. Eu sei bem o que é isso. A Bíblia diz que ele era um homem formoso. Eu também sei o que é isso, irmão. Mas esse homem tinha um problema. Um problema que ainda que tenha uma grandeza externa, ele não se sentia na mesma proporção dentro de si mesmo. Ele vinha de uma família odiada. Ele vinha de uma família que ninguém gostava, que o povo não aceitava. Ele vinha de uma família onde as coisas não eram favoráveis para ele. E Deus, com 12 tribos, com 11 tribos para escolher, Deus levanta um homem de Benjamim para governar. Um homem que não tinha prerrogativas históricas, não era de uma família benquista, não era de uma família, talvez, financeiramente favorável, mas ainda que eles fossem bem abastados, a Bíblia diz que o pai dele era bem abastado. Era como ser filho de um político corrupto. Ninguém gostava. A história diz, irmãos, que Deus levanta Saul no meio do povo de Israel, o mais improvável de todos. E eu quero começar a palavra de hoje começando a tratar exatamente disso nas nossas vidas. Porque em detrimento da história, Deus escolheu Saul. As pessoas podem dizer: Davi foi escolhido por Deus, Saul não, foi os homens que escolheram. Deus escolheu Saul também. Foi Saul que não escolheu a Deus, mas Deus escolheu Saul.
Como que Deus, com tantas pessoas para escolher, com tantas pessoas de autoestima para escolher, por que Deus escolhe exatamente alguém que não ia ser bem recebido por todo mundo? Se nós olharmos para 1 Samuel capítulo 10, a Bíblia diz que quando ele é apresentado como rei, algumas pessoas renegam ele, dizem: não, esse cara não, esse aí não. Tem coisa na nossa vida, e existem pessoas no nosso meio que nós não conhecemos de onde veio, ou conhecemos apenas uma faceta que as pessoas se apresentam para a gente. E a gente precisa aprender a não desprezar ninguém que está do nosso lado. Obviamente também não supervalorizar quem está do nosso lado, mas a gente precisa aprender, como crente que nós somos, a não desvalorizar quem está do nosso lado. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus pega as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. O que Deus está dizendo? Quem escolhe sou eu, quem faz acontecer sou eu, quem tem um plano sobre a sua vida sou eu. Só que nós, como crentes que nós somos, nós gostamos de julgar as pessoas. Nós gostamos de julgar passado, nós gostamos de julgar presente, nós gostamos de adivinhar o futuro das pessoas. E nós estamos num lugar que se chama cuidado. Fala para quem está do seu lado: essa casa se chama cuidado. Ela não chama conexão, ela chama cuidado. E como igreja de cuidado que nós somos, nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com os olhos de Deus, não com os nossos. Porque aparentemente muitos de nós podemos nos sentir desprezados. Muitos aqui já passaram por histórias de desprezo, até familiar, até materno, até paterno. Mas nós não podemos levar isso em consideração no relacionamento, na chamada, no convite de Deus para exercer aquilo que nós fomos chamados para viver. Ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia mostra uma evidência: quem é cheio do Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5. E o fruto do Espírito é... Lembram disso? A denúncia que o Espírito Santo está na vida de alguém é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele: de tudo isso que você sabe, de todo fruto, o que você precisa para se relacionar com Deus? O que você precisa? De amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio. Para que você precisa disso para tratar com Deus? Você precisa de domínio próprio, não é para tratar com Deus não. Com Deus você precisa de temor, irmão. A Bíblia diz em Salmo capítulo 25, versículo 14, que Deus dá a conhecer o seu coração para aqueles que o temem. Quer conhecer a Deus, você precisa de paz, não. Você não precisa de mansidão para conhecer a Deus, não. Você quer conhecer a Deus, você precisa de temor. Agora Deus diz: eu vou te encher de paz, de longanimidade, de alegria, de domínio próprio. Se não é para relacionar com Ele, é para relacionar com quem? Está entendendo o que eu estou dizendo? A denúncia do Espírito Santo na sua vida é como que você trata seu irmão. Alguém que é cheio do Espírito Santo não é aquele que fala em língua, é aquele que trata o irmão com paz, que é tardio em irar, que tem domínio próprio, que freia a língua dentro da boca. Alguém cheio do Espírito Santo é aquele que ama em detrimento das circunstâncias, é aquele que se alegra em detrimento do cenário, é aquele que é fiel em detrimento das circunstâncias. Esse é cheio do Espírito Santo, porque ele sabe usar isso, ou esse transbordar do Espírito, para abençoar a vida de alguém.
Você está achando que você é cheio do Espírito Santo para transbordar onde? É um feedback de Deus, eu recebo de Deus e devolvo para Deus? Não! Tudo que você recebe de Deus é para transbordar na vida do seu vizinho aí do lado. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que é capaz de amar quem está do lado e cuidar de quem está do lado, ainda que ele não mereça. Ainda que ele não mereça. Eu vi uma coisa hoje que eu fiquei surpreso. Eu fiquei assim, embasbacado de ouvir. Sabe quando você ouve uma coisa? Eu falei, meu Deus, como é que eu não sabia isso antes? Muitos de nós chegamos a Deus para pedir aquilo que nós merecemos. Não, Senhor, eu estou orando, eu mereço uma pessoa melhor, eu preciso de um marido melhor, eu preciso de uma mulher melhor, eu preciso de uma empresa melhor, eu preciso de um filho melhor. E a gente, achando que precisamos e merecemos coisas, nós nos esquecemos que para Deus nunca dá o que merecemos. Ele dá aquilo que nós precisamos para desfrutar da vontade dEle naquele ambiente que Ele mesmo nos colocou. Ah, pastor, melhora a minha mulher. Não, Deus vai te ensinar a ser o homem que a sua mulher precisa. Ah, Deus me dá um marido melhor. Deus vai te ensinar a mulher a ser a mulher que o seu marido precisa que você seja. E isso vai acontecer independente se ele merece ou se ele não merece. Independente, marido, se a sua mulher merece ou a sua mulher não merece, Deus vai te colocar numa posição para você ser, independente se ele não é. Porque a nossa posição não tem a ver com o merecimento de um ou de outro. Se ele é desprezado, se ele não é, se ele é valorizado, diz respeito a quem nós somos e daquilo que nós recebemos do Espírito. Porque é muito fácil ser cheio do Espírito Santo e sair profetizando na vida das pessoas. É ou não é? Quando o pau está quebrando aqui, botar a mão, orar pelos outros é gostoso demais, é fácil demais. Mas o foco de Deus, quando te enche, não é orar pelas pessoas, mas é amar as pessoas. É andar com as pessoas. É se transformar numa referência para as pessoas. Entenda o que eu vou dizer para você. Quando Cristo te elegeu, quando Cristo te escolheu, você não foi escolhido aleatoriamente. Muitos aqui são considerados a ovelha negra da família. Sabe por que Deus te escolheu? Para transformar você numa referência que vai mudar sua casa e sua família inteira. Era hora de você dizer amém. Vou dizer de novo para você pegar essa palavra na sua vida. Deus vai usar você para transformar sua família inteira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você recebeu o que você está recebendo do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem falado isso comigo todos os dias. Eu não vou derramar mais níveis de glória até que as pessoas saibam usar o que eu já estou derramando sobre a vida delas. Não tem como mais derramar mais nível de glória sem discernimento. Porque o nível é proporcional, glória e julgamento. Talvez você nunca ouviu de um pai isso, mas um verdadeiro pai nunca cobra sem ensinar. Seu pai nunca deveria ter te batido sem ter te ensinado primeiro. Infelizmente, nas nossas criações, alguns de nós, graças a Deus eu fui privilegiado com isso. Meu pai sempre me falava, eu vou te ensinar agora, vou te corrigir na segunda, na terceira vez eu te pego. Mas alguns de nós não tivemos esse privilégio. Alguns de nós, no primeiro erro, nós fomos corrigidos com a vara, com o tapa, com a correia, com a mangueira, com o que tinha pela frente. Mas biblicamente dizendo, Deus nunca vai te corrigir sem antes te ensinar. Se o seu coração é fervoroso para Deus, mas não é fervoroso proporcionalmente às pessoas, tem alguma coisa errada com você. Se você quer estar muito com Deus, esteja muito com as pessoas. Se você quer muito de Deus, então derrame muito sobre a vida das pessoas. O problema é que nós somos crentes e essa palavra de egoísmo entrou dentro de nós. É como se nós quiséssemos receber todo o tesouro espiritual e guardar para dentro da gente. E Deus está dizendo não.
Eu não derramo mais sobre você se você não entregar o que eu estou te entregando. Ou a gente como igreja entende qual é a nossa responsabilidade, ou o Espírito convence o nosso espírito, dizendo: ei filho, ei minha filha, acorda para a vida. Eu não te entreguei tesouros para você guardar e esconder debaixo da terra. O que eu plantei dentro de você é para transbordar na vida de quem está próximo de você. O que você e eu temos feito com os talentos que Deus tem colocado dentro de nós? Nós olhamos para as pessoas assim como o povo olhava para Saul. E olhava e dizia: mas ele não merece. Olha para quem está do lado. Pergunta para ele: você tem algum amigo chato, irmão? Sabe aquele amigo pelinha? Tem aquele amigo que você fala assim: é meu amigo porque eu não tive opção de não ser. Tem aquela pessoa na igreja que você passa e fala assim: meu Deus, graças a Deus que ele não olhou para mim hoje, se ele olhasse. Você já olhou para as pessoas, você já olhou para a igreja e falou assim: eu mexer com gente, Deus que me livre. Eu conheço crente assim: prefiro mexer com boi do que mexer com gente. Prefiro mexer com computador do que mexer com gente. Conheço gente assim. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus tocava pessoas. Jesus tocava nas pessoas. O Evangelho fala de pessoas tocando em pessoas. Na verdade, o Evangelho fala de pessoas que morrem e entregam sua vida em prol de outras pessoas. Afinal, esse é o Evangelho. Alguém morreu para que eu estivesse aqui hoje, não é isso? Só que o nosso Evangelho está egoísta demais. O nosso Evangelho diz: venha a nós, Senhor, venha com a tua glória. Eu quero sentir a tua glória aqui, Senhor. Deus está: beleza, vou derramar. Agora vai lá e frutifica isso. Deus que me livre. Eu vou lá falar isso para os outros. Ai, nossa, aquele irmão, Deus que me livre, aquele irmão. Ai, irmão, ai, aquele irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe, você não conhece. Pastor, quem está do meu lado é a minha esposa. Você não sabe quem está do seu lado. Do seu lado pode estar o maior avivalista de todos os tempos. Do seu lado pode estar o maior escritor de livros de todos os tempos. Do seu lado pode estar o maior músico de todos os tempos, que vai trazer a glória de Deus e derramar um avivamento sobre a igreja. Do seu lado pode estar um multimilionário que vai ser alguém que vai trazer recursos para a casa do Senhor. Do seu lado pode estar um político que vai reformar a política brasileira. Você não sabe quem está do seu lado, então você não pode desprezar quem anda com você. Afinal de contas, todos nós aqui estamos de mão dadas numa mesma direção. Não tem ninguém mais importante, mas com certeza não tem ninguém menos importante aqui. Amém? Amém? Nós somos uma igreja que não despreza seus pequenos. Nós somos um povo que não despreza os seus cordeiros. Nós não somos um povo que deixa ninguém para trás. Queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse: você nunca vai ficar para trás. No que depender de mim, você nunca vai ficar para trás. Tem aquela música que nós cantamos, né? Caminhando eu vou para Canaã. Quem é dessa época aí? Caminhando eu vou para Canaã. A música é Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça, né? Não, irmão, se você não vai, eu te ajudo aí, porque nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Ou essa é a visão, essa é a verdade, é para isso que nós estamos aqui. Ser igreja não é isso aqui. Ser igreja é isso aqui. A Bíblia diz que se um cair, o outro levanta. E um cordão de 3 dobras não se romperá.
faço uma pergunta para você aqui hoje. Dá uma olhada para o seu vizinho. Se ele cair, você estaria disposto a levantar ele? Vou melhorar a pergunta. Se você cair, você confia que esse irmão que está do seu lado vai te levantar? Eita. Nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais fraco. Então a nossa visão precisa ser reajustada para que a glória e a presença de Deus se torne manifesta de uma forma contínua na nossa vida. Para que Deus não tenha que voltar e nos convencer dia a dia, culto a culto, pregação a pregação. Um mover que se move não só através de uma palavra pregada, mas de conversas mentidas. Sabe, existe uma presença de Deus quando nós nos abrimos um para com o outro. A Bíblia chama de cura. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que haveis cura. Existe um nível de presença de Deus em lugares secretos de relacionamento. Existe cura da parte de Deus em mesas que são rodeadas para conversa sobre o Espírito Santo. Existem tratamentos e tratativas de Deus que acontecem sentado numa mesa, não sentado numa cadeira ouvindo um pregador. Só que muitos de nós ainda nos retemos. Ah, não é o meu tempo. Que tempo para quê, meu irmão? Se você não tiver tempo para as pessoas, então o que você está fazendo aqui? Porque o seu chamado é se entregar pelas pessoas. Quem separou a igreja em classe, clero, plebe, foi a igreja católica. No reino de Deus todo mundo aqui é igual. Não existe diferença de pastor para membro, não, irmão. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso inclui você e eu. Então a gente, como igreja, a gente entende essa verdade e abre o nosso coração para, de fato, para aquilo que o Espírito Santo tem investido em nós possa transbordar na vida das pessoas. Ou então eu quero te dar falar uma coisa que me dói, mas é verdade. Você pode se tornar um saco furado, ser cheio domingo e perder tudo na segunda. Ser cheio aqui domingo, eu quero que você saiba que você vai sair daqui hoje com uma porção sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas o meu medo é você ser cheio aqui e perder tudo amanhã de manhã. Porque alguém que não consegue receber e compartilhar não tem o poder de celebrar. No reino de Deus, tudo acontece em 3 estágios. A gente recebe, a gente celebra e a gente compartilha. Tudo que é recebido e não celebrado se perde. Tudo que é celebrado e não compartilhado também se perde. No reino de Deus a gente recebe, a gente celebra e a gente compartilha. Essa é a visão de Jesus. Essa é a nossa visão. É para esse lugar que nós estamos indo. 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Eu queria que você abrisse comigo para a gente dar continuidade. Diz assim, nossa, são 9 horas. Eu vou orar, eu vou ler e vou orar para a gente ir embora. 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então está me dizendo tudo isso? Pode fechar a Bíblia. Saul olha para Samuel e fala assim: mas eu não sou benjamita, você está me escolhendo, Deus está me escolhendo como rei. Eu não sou benjamita, pior, a ralé da tribo do povo de Israel. E o meu clã, a casa do meu pai, não é a mais insignificante de todo o clã dos Benjamim. Eu sou o ruim do ruim, e o Senhor está dizendo que eu vou governar. Saul foi escolhido para a grandeza, mas se enxergava como alguém pequeno. E essa doença na alma dele determinou todos os dias da vida dele, até antes de morrer, até ainda depois de acostumado
com a coroa, ele ainda se sentia pequeno. Mesmo sendo o rei, se sentia pequeno. A forma como nós nos vemos diante de tudo que Deus está fazendo vai determinar, vai manifestar o que está para acontecer na nossa vida daqui para frente. Porque Deus tem liberado níveis de revelação e de glória sobre a vida das pessoas. Deus não vai poupar de se revelar na vida das pessoas. Nós sempre estamos dizendo para as pessoas: você carrega alguma coisa, você carrega algo da parte de Deus. Eu queria usar esse tempo aqui para você olhar para o irmão e falar: você carrega algo de Deus. Fala para ele: você carrega algo de Deus. Profetiza isso na vida do seu irmão: você carrega algo de Deus. Você carrega algo. O problema é que nós falamos: nós carregamos algo, mas você pode carregar algo poderoso e ainda assim se sentir inferiorizado, inadequado, incapacitado, menosprezado. Mesmo carregando um tesouro enorme dentro de você, você ainda pode se sentir pequeno. E alguém grande que se sente pequeno vai se comportar como alguém pequeno, medíocre, falível. Alguém que se sente pequeno vai enxergar pessoas não como aliados, mas como inimigos e concorrentes. Saul foi um homem que era rei, tinha um aliado que matou gigante e enxergou ele como um inimigo. Imagine, irmão, Deus coloca um amigo do seu lado que mata gigante, mas pela pequenez, pela doença da sua alma, você, ao invés de enxergar ele como um aliado, enxerga ele como um concorrente. A maior doença na nossa alma é enxergar as pessoas como nossas concorrentes, como alguém que tem o poder de tomar o nosso lugar, seja na empresa, seja na família, seja na igreja. Pessoas não são concorrentes, pessoas são aliadas, são chaves, são portas de acesso na sua vida. Deus não coloca ninguém do seu lado para te destruir. Quando Deus coloca alguém do seu lado, é para você crescer. Se Deus colocou alguém difícil do seu lado, tem muita gente difícil do seu lado? Quem tem um amigo muito difícil aí? Levanta a mão. Cadê os amigos pelinha? Deixa eu ver. Se Deus colocou alguém muito chato do seu lado, aprende logo o que você tem que aprender para ser promovido, meu filho. Não despreza o chato, aprende com ele, porque Deus tem algo para te ensinar com todas as pessoas. Se Deus colocou alguém do seu lado, se alguém colocou alguém do seu lado que é melhor do que você, aprenda com ela. O maior sentimento, a maior demonstração de fracasso de alguém, quer conhecer alguém que fracassou na vida, é alguém que precisa dar uma rasteira para aparecer. É alguém que precisa derrubar alguém para sua glória aparecer. Esse é o maior fracassado. São pessoas que para sua glória aparecer, ela tem que ofuscar a glória de outra pessoa. Se você tem que falar mal de alguém para aparecer, você fracassou na sua jornada. Sabe qual é a linguagem dos fracassados? A fofoca. Quer conhecer um fracassado? Eu estou sendo duro, mas é a verdade. Quer conhecer um fracassado? Veja se ele fala mal das pessoas. Porque pessoas que vencem na vida, pessoas que vencem em Deus, não gastam tempo falando de pessoas, gastam tempo falando de Deus para as pessoas. Ou eu e você entendemos que Deus não vai aparecer vestido de branco, com asas e auréola do seu lado, para dizer: eis-me aqui, meu filho. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não vai fazer isso, Ele vai colocar pessoas do nosso lado. Pessoas que vão abrir portas que você não consegue abrir. A Bíblia diz no livro de Daniel, que Daniel orou uma madrugada inteira com 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abednego.
Ele orou uma noite inteira para Deus dar uma interpretação de sonho. A Bíblia diz que no outro dia Deus deu a interpretação de sonho para ele. Ele foi a Nabucodonosor, revelou o sonho. Nabucodonosor transformou Daniel em governador da província da Babilônia. Daniel disse: ei, obrigado, mas deixa eu te pedir uma coisa. Tem 3 amigos meus aqui, dá uma moral para eles. E a Bíblia diz que ele também colocou os 3 como governador. Sabe o que significa? Que existem portas que você está tentando abrir sozinho, que você só vai abrir quando você tiver amigos do seu lado. Tem guerras que você não vence sozinho, você vence com pessoas do seu lado. Tem muitas vezes você vai tentar de tudo, e o que vai abrir a porta não é a unção que você carrega, mas estar próximo de pessoas que têm o poder de abrir a porta que você precisa. Mas se nós menosprezamos pessoas, se nós enxergamos pessoas não como aliadas, mas como concorrentes, nós estamos fadados à nossa pequenez espiritual. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus quer promover você aqui nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus quer promover a sua vida. Mas para promover a sua vida, Deus vai promover relacionamentos no seu meio. Ou nós começamos, Deus é a menina dos olhos de Deus, é o relacionamento. A Bíblia diz que quando Deus cria a humanidade no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus descia todos os dias para fazer o que com Adão? Adão peca. Agora o homem não tem mais acesso a Deus. Deus manda Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus que Jesus fez um novo e vivo caminho, que o véu se rasgou do alto a baixo, para que todos tivessem livre acesso a Deus novamente. Para quê, irmão? Para quê, irmão? Para te conhecer, para se relacionar com você. Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias aqui e diz: agora eu vou para o Pai construir moradas, e daqui uns dias eu volto. Para quê, irmão? Para se relacionar com você, para te levar para a glória, para que você estivesse sentado numa mesa com Ele na cabeceira e desfrutando da presença e do relacionamento com Ele. A menina dos olhos de Deus é os relacionamentos. Quer ver alguém bem sucedido? Então conheça a pessoa, alguém que é cercado de pessoas bem sucedidas. Quer ver alguém abençoado? É cercado de pessoas abençoadas do lado dela. Mas a doença das nossas almas transforma pessoas fiéis em mártires na nossa vida. Transforma aliados em inimigos, amigos em pessoas não gratas, né? Ah, fulano falou uma coisa que eu não gostei. Fica de lado. Quero profetizar sobre a sua vida. Você carrega algo grande. Vou dizer de novo: você carrega algo poderoso dentro de você. Não menospreze, não se faça pequeno diante da grandeza que Deus colocou dentro de você. Não se sinta pequeno, não permita que a doença da sua alma, porque um dia alguém falou alguma coisa com você, ou que a sua família fez com você, a sua família, o que fizeram com você, não importa. Quando você olha para aquilo que Deus plantou dentro de você, seu passado passou. Pastor, você não sabe, a minha mãe falava que eu não prestava. Pastor, você não sabe, meu pai me abandonou quando eu era criança. É a síndrome de Saul. São pessoas que estão cheias do tesouro de Deus, mas a sua família fazem elas se sentirem apequenadas. Estão cheias da presença de Deus, estão cheias da unção do Espírito Santo, mas quando olham no espelho dizem: eu sou o que a minha família diz, eu não sou o que Deus disse sobre mim. Tem pessoas aqui que decidem acreditar mais naquilo que o espelho está dizendo do que naquilo que Deus está dizendo sobre você.
E eu quero parar por aqui, porque ainda tem coisa para falar, mas nós estamos estourados. Um dia Deus tirou Saul por detrás das malhadas. A Bíblia diz que quando Deus escolheu Saul, e Samuel ia fazer o anúncio público, Saul se escondeu por detrás das bagagens. Ele não se sentia pronto para o negócio. Deus já tinha falado, Deus já tinha sinalizado. Naquele momento Deus já tinha enchido Saul com a presença dele. Mas ele mesmo, a alma dele, não se sentia pronto. E Deus vem e tira ele por detrás das bagagens e coloca Saul como rei de Israel. Para que a gente possa orar nessa noite. Eu não sei atrás de que você está escondido nesses últimos tempos. Eu não sei atrás de qual desculpa você se esconde para não manifestar bons relacionamentos. Eu não sei qual é a desculpa que você tem usado para você mesmo, para se convencer que você não tem tempo para ninguém. Eu não sei qual é a desculpa que você tem dado para não ser melhor com ninguém. Eu não sei qual é a desculpa que você tem dado para desonrar pessoas ao seu redor. Sabe? Desonrar pai, desonrar mãe, desprezar esposa, marido, amigos de caminhada. Eu não sei qual é a desculpa que você tem sustentado para permanecer na ausência. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Deus vai tirar você de trás das bagagens hoje, em nome de Jesus. Porque aquilo que Ele fez para te encher não vai caber se você estiver escondido. Então eu quero te convidar nessa noite como igreja. Ainda tinha muita coisa para falar. A gente fala na próxima da próxima semana, se Deus permitir. Mas o que eu quero deixar aqui hoje para que a gente possa orar é perguntar para mim e para você, para que a gente possa orar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Alguns de nós achamos que a nossa história determina a nossa posição. Alguns de nós, minha história, minha família, meu passado, meus traumas determinam a posição. Porque alguém te feriu no passado, hoje você não tem coragem de se abrir para que ninguém possa tocar na sua intimidade. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas.